Jean-Claude Brissot, no filme Um Jogo Brutal, nos diz que a função do artista é observar e simplificar. Eduardo Baggio, um amigo e professor, ele diz que o trabalho do artista é como o trabalho de um garimpeiro que na beira do rio peneira as pepitas de ouro na água. Jean-Marie Straub diz que cinema é concentração. Existe um gesto que está na base do fazer artístico que passa por essas três definições, da simplificação e da concentração. Como fazer caber em 1h30, 2 horas de filme, uma experiência de vida, uma vida inteira ou uma porção de episódios valiosos. Esse talvez seja, no cinema, o trabalho do cineasta. Fazer com que, a partir de uma seleção precisa, determinada experiência seja expressa, seja comunicada. Eu gosto muito, nesse sentido, da definição de cinema de um crítico francês chamado Serge Danet. No filme Itinerário de um Cinefilho, em determinada passagem, ele define o cinema como não a arte das imagens, mas o ato de mostrar. Pensando nesse sentido, o ato de mostrar aquilo que interessa, a partir de uma seleção rigorosa. Nesse sentido é que se inscreve o filme O Quarto do Filho, de Nanni Moretti, produção italiana de 2001. Não existe aqui espaço para a arte das imagens. O filme não lega nada à fotografia ou à direção de arte. Não existe nenhuma escolha no filme que implique no investimento nas virtudes sedutoras da plástica das imagens. Se trata aqui de uma seleção precisa, de uma espécie de arte da montagem que nos leva para o coração da experiência. O filme se estrutura em 3 atos, que viram a cada 35 minutos. No primeiro ato nos é apresentado a situação, cambiando entre o espaço doméstico e o espaço do trabalho. Nós acompanhamos o percurso de Giovanni. E nesse primeiro ato nos é apresentada a vida e nada mais, né? Trata-se aqui de um cinema de matriz realista, totalmente imantado, colado à vida e ao seu ritmo, e que já coloca um problema que é central para o Nanni Moretti. O que se deve filmar, né? Esse é o problema motor do filme, de um filme, alguns filmes anteriores, chamado Aprile, em que o cineasta se vê em dúvida entre um projeto de fazer um filme político e filmar o nascimento do seu primeiro filho e as suas primeiras experiências como pai. Nesse momento é definido um certo ritmo, uma certa respiração. O filme vive a partir da sua calma. Isso nos faz lembrar uma outra passagem na fala do Serge Danet, que ele diz que cinema é tempo. Ele é muito curioso, ele fala que, a respeito de O Raio Verde, do Éric Rohmer, que as pessoas, quando chegam para ele, dizem: o filme é muito bom, mas por que ele escolheu filmar em 16mm? A fotografia não é profissional. E ele tem vontade de matar. Porque cinema é tempo, cinema é uma arte da duração. E a última coisa que interessa no filme é a fotografia. Se você não percebe que... Se você não é sensível para o fato de que cineastas como Rohmer, ou Rivette, ou Moretti constroem durações e que habitam essas durações e que essas durações precisam ser compartilhadas de alguma forma, você não entende de cinema. Uma definição radical, porém verdadeira do Danet. E o filme então se impõe a partir dessa respiração, dessa calma. Na passagem para o segundo ato do filme, se dá o episódio traumático. E nesse momento a gente percebe como o realismo é uma estratégia formal, né? Como se opera uma construção. Nessa arte da montagem do Moretti, existe um adensamento na escrita do filme. Primeiramente,
é muito interessante como ele nos apresenta os sinais da ameaça. Naquele quadro banal da família burguesa, com esse humor muito leve, a gente entra numa cena que separa os 4 protagonistas da família, e a partir da montagem paralela e com a acentuação da música, a gente vai percebendo que um risco se impõe. Existe um jogo na montagem de 4 planos. O plano do ronco do motor da lancha do filho, um esbarrão no ombro da mãe, uma brincadeira de chute na moto da filha e a passagem rápida de um caminhão do lado do carro do pai. Tudo muito rápido e tudo encadeado exatamente dessa forma. Isso impõe o perigo, impõe o risco, impõe uma ameaça que não está diretamente figurada na imagem, mas que é construída a partir da expressão dessas 4 imagens juntas. A exposição se apresenta, as elipses se tornam mais intensas, mais radicais, e nos é apresentada a situação da morte do filho, que desestabiliza sensivelmente o filme e a sua cadência, o seu ritmo. Tem uma passagem que é muito sensível, muito silenciosa do filme, que é quando o pai entra na quadra de basquete e olha para a filha. É uma passagem muito simples, né? Que revela a certa maestria artesanal do Moretti, de que alguma coisa na simplicidade daquele campo contra campo é suficiente para expressar a complexidade da cena e do acontecimento. O filme avança, do olhar do pai para a filha, ele corta para um abraço em prantos dos 3 sobreviventes, e nessa velocidade fulgurante, muito rápido, nós vamos para o momento do fechamento do caixão, né? E que machuca, em algum sentido, pela crueza das imagens da solda e da parafusadeira. O som da parafusadeira meio que assombra o plano seguinte, que é a figura do pai silencioso diante de um plástico bolha. Quando ele estoura uma bolha, corta para um grito da mãe no quarto. E do grito, corta novamente, bruscamente, para o pai deambulando, perdido, num parque de diversões. Esse momento é um momento fascinante do filme. Porque o transido pela dor e pelo sofrimento da perda, o pai entra naquele parque de diversões e se põe na experiência bruta do choque com uma realidade absolutamente indiferente à sua dor. Existe uma brutalidade na relação entre o drama íntimo do personagem e a vida que segue, que remonta, em algum sentido, uma certa escola italiana de cinema. Eu penso principalmente aqui em Ladrões de Bicicleta, mas o neorrealismo também, ao enquadrar o drama no mundo, nas suas outras expressões, nos outros filmes de outros cineastas, ele um pouco punha em choque essa objetividade material que o cinema captura com o universo subjetivo dos personagens. Existe então, a partir desse momento, uma guinada para a subjetividade. O filme acompanha mais de perto o percurso do pai, a sua tentativa frustrada de retomar a normalidade. Existe um câmbio, né, de vivência da dor e de uma tentativa de normalidade. E existe um espaço aqui nesse percurso para fugas pela subjetividade. Entramos mais a fundo no universo íntimo do personagem a partir de mais uma intervenção brilhante da montagem, que são os inserts, que recontam a história do momento em que o Giovanni decide atender no domingo um paciente e deixa de correr com seu filho, a partir de como as coisas deveriam ter sido para ele. São imagens pungentes, que meio que traduzem pelo seu caráter intempestivo, da forma como é inserida e como bloqueia em algum sentido o ritmo que permanece calmo do filme, com essa
essa projeção fantasmática absolutamente dolorosa. O terceiro e último ato do filme se organiza a partir da descoberta da carta de Ariana, que era um amor de verão do filho André, que oferece para os personagens completamente perdidos um objetivo. O filme ele meio que se constrói a partir de um estado permanente de recomeço. O tempo inteiro existe uma vontade de recomeçar, e a estrutura do filme meio que impede. Existe uma tentativa de manutenção das coisas como elas são, e a carta de Ariana oferece então o norte e prepara o espectador para o final. Existe um encontro entre Ariana e os pais de André, e eles então resolvem dar uma carona que se prolonga para ela e o amigo até a França. E o filme então é penetrado pelas luzes da noite, e no último plano a gente tem os três membros da família na praia em silêncio. Só escutamos a música do Brian Eno, que é uma espécie de motivo espiritual essencial para o filme. E naquele percurso, naquele grande rito de passagem, que é a ida para a fronteira, passando por uma espécie de túnel da noite, os personagens podem talvez se despedir, em algum sentido. Claro que a dor permanecerá para depois dos créditos, mas alguma coisa naquela imagem, na tranquilidade daquela imagem, fala de um tipo de, não sei, um tipo de acordo, uma espécie de acordo cósmico que garante que, a partir dali, estes personagens seguirão em frente.